Quem é Quem de hoje nós vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre a rede hospitalar no Brasil e a rede hospitalar de Santa Catarina. Está marcado para o próximo dia 25, quinta-feira desta semana, um movimento em todo o Brasil, onde os hospitais filantrópicos privados vão chamar a atenção das autoridades brasileiras para os números e o déficit da dívida dos hospitais e também na falta de repasse do SUS para manter essas unidades abertas em Santa Catarina. Eu recebo hoje aqui no estúdio da Band o presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, Hilário Dalman. Ele vai falar sobre este assunto, dar detalhes e números agora aqui no Quem é Quem. Presidente, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Band. Bom dia, Denise, um prazer é nosso. A gente quer agradecer essa oportunidade para a gente poder esclarecer a população como anda o Sistema Único de Saúde, como andam os hospitais filantrópicos e colocar que nós vamos fazer essa paralisação quinta-feira e não para prejudicar a população, mas sim esse movimento é para ajudar a população, para nós conseguirmos mais recursos. Então, agradecer essa oportunidade que possa ser divulgada e que a população possa entender nosso protesto. É um dia de luto, dia 25, né? Um dia de luto para falar dos números negativos da saúde, principalmente na rede hospitalar de Santa Catarina. Primeiramente, presidente, o senhor já colocou no início da sua fala, mas a gente vai entrar em detalhes ao longo da entrevista, mas já de início é bom deixar muito claro que essa paralisação dos hospitais em Santa Catarina no dia 25, ele não vai privar o atendimento emergencial, não vai prejudicar a população. E nosso objetivo não é prejudicar nenhuma população usuária do SUS, é sim colocar para as autoridades, principalmente ao governo federal, da necessidade dos recursos para nós podermos cada vez atender melhor esta população tão sofrida que ficam esperando em fila, cirurgia meses e meses, e como é que nós vamos atender essa população sem recursos? É isso que a gente quer deixar claro à população, claro, isso que fica bem claro, não é prejudicar a população, e sim para defender a população, por isso nós queremos fazer essa paralisação para mais recursos, né? Presidente, vamos falar dos números na rede hospitalar de Santa Catarina? São quantas as unidades hospitalares hoje no estado? Hoje nós temos 122 hospitais filantrópicos no estado. E esses todos atendem o Sistema Único de Saúde. Esses filantrópicos atendem e na rede privada, hospitais públicos, são 20 hospitais públicos. Nós representamos 80% da rede hospitalar, os hospitais filantrópicos. E nós, esses 80%, atendemos mais de 50% dos pacientes, mas ficamos com uma fatia de recursos dos 80%, somente 50% da receita. O resto fica com os hospitais públicos, os restos 50%, os 20% dos hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde ficam com 50% dos recursos. Se os hospitais filantrópicos hoje em Santa Catarina correspondem a 80% das unidades hospitalares e não recebem o dinheiro, tem alguma coisa errada nessa conta, presidente. Por que isso acontece? Se a maioria dos hospitais hoje é filantrópica, por que o dinheiro não chega na unidade hospitalar? O grande problema, Eldene, é o custeio. Quanto custa um hospital público, quanto custa um hospital privado. Por exemplo, num hospital privado, um paciente que nós recebemos o valor do SUS é de 2.000 em média, com alta complexidade, em média R$2.378. Enquanto o governo, os hospitais públicos, ele complementa, que eu acredito que o governo do estado também recebe esse mesmo valor, mas o governo complementa onde que o custo de um hospital público chega a R$9.725 para o atendimento. Então, o governo do estado complementa em torno de R$7.347,85, ele coloca dinheiro do estado para os hospitais públicos. E nós não temos esses recursos, nós recebemos somente aquilo que vem do governo federal. Muito bem, então o dinheiro repassado pelo SUS, logicamente, vem do Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde, Governo Federal. Aqui fica bem entendido que o repasse, o público, o único repasse de dinheiro público para a rede filantrópica vem do Governo Federal. Vem do Governo Federal. Não vem nada do Governo do Estado. Muito embora esses hospitais estejam em território catarinense. Existe um incentivo que o governo estadual implementou em 2008, que é em torno de 20 milhões por ano, mas isso é insuficiente. É o único recurso que o governo do estado nos complementa, é um incentivo que foi criado em 2008,
2008, isso representa em torno de 20 milhões por ano. Se você chega no Rio Grande do Sul, é em torno de 250 milhões o governo do estado coloca. Em São Paulo é mais de R$500 milhão. Então, existe, é claro que nós precisamos também, o governo... Aumentar essa fatia estadual. Do estadual. Tenho certeza que o governo, ele olha para a saúde. É claro que muitas vezes não podem fazer nada porque é um ano eleitoral, então não podem fazer, mas eu tenho certeza que o governo vai olhar para os hospitais, principalmente os hospitais de pequeno porte, e criar uma política para os hospitais de pequeno porte, que esses são a maior dificuldade, que pode estar fechando a porta ainda alguns este ano aqui em Santa Catarina, né? Quanto custa um atendimento individual pelo SUS hoje? Olha, cada R$100 que nós gastamos com o paciente do SUS, nós recebemos apenas R$65. Isso é uma defasagem por atendimento em torno de 54%. Se você for numa iniciativa privada, ou a empresa fecha ou ele repassa ao consumidor. E nós temos que trabalhar com aquilo que o governo federal nos paga. Há quanto tempo é repassado o mesmo valor? Não existe correção nessa tabela, presidente? A tabela do SUS ela não é registrada há mais de 20 anos. Existe o que o governo criou, um incentivo que diminuiu esse impacto do prejuízo, que nós chamamos de que é incentivo à contratualização. Esse incentivo, o governo do estado, o federal, repassa aos hospitais, mas ele é insuficiente. Houve uma promessa do ministro Alexandre Padilha que este ano, a partir de março, iria dobrar este valor deste incentivo, que daria um equilíbrio financeiro para os hospitais. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e não são todos os hospitais que recebem. Dos 2.100 hospitais, somente 746 recebem esse incentivo e os demais estão descobertos. Então, essa é a nossa grande luta, que o governo federal amplie esse incentivo, dobre o incentivo que ele está pagando e também reajuste a tabela do SUS. É uma reivindicações de todas as federações, a CMB, Confederação das Misericórdias, para o Ministério da Saúde. Entregamos um documento ao ministro, entregamos um documento à própria presidente da República e estamos esperando que o governo federal faça. O grande problema, acho que tem que ser que nós já estamos há muito tempo, pegamos a assinatura, mais 2,5 milhões de assinatura, a saúde mais 10. Eu acho que o governo federal, se não colocar 10% da receita da União para a saúde, não vai ter solução. Acho que esse é o principal, reivindicações é os 10% na saúde do governo federal. Bom, a gente vai para um intervalo comercial agora, depois a gente volta a falar mais sobre esse assunto, volta a discutir mais números, vamos falar do déficit da rede hospitalar filantrópica hoje, que é um número, eu fiquei surpresa com o número, não é? E vamos falar também, presidente, sobre essas reivindicações que ano após ano são levadas ao governo e nada é feito, né? 20 anos sem corrigir a tabela do SUS, faz muito tempo já, né, que o governo vem ouvindo essas reivindicações. Por que a coisa não muda, né? Depois do intervalo a gente volta com este assunto. Um instante só. Hilário Dalma, presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, é meu entrevistado hoje, com quem estamos falando sobre saúde, não deixa de ser saúde pública também. Aliás, saúde que é um dos direitos básicos assegurados pelo artigo 5º da Constituição brasileira, não é? Se é básico, é dever do Estado fornecer ao cidadão. Como o Estado não dá conta de atender a demanda, aí existem a rede privada, a rede filantrópica, não é? E o presidente da federação, aliás, gostaria até de falar que a gente não falou no início da entrevista, mas Hilário Dalma tem 42 anos de experiência em administração hospitalar, então entende do assunto e sabe o que está falando, não é? Presidente, por que acontece essa defasagem? Ano após ano, como eu falei no início do último bloco, a rede filantrópica bate na porta do governo federal pedindo para que a tabela do SUS seja corrigida, para que os números sejam corrigidos. Se houvesse uma correção, ainda que mínima, mas ano após ano, não estaríamos com os números grandes hoje de déficit dos hospitais filantrópicos, certo? Elaine, eu tenho certeza, o grande problema é o seguinte, o governo federal ele vem diminuindo o investimento na saúde, não aumentando. Então, ele não está nem investindo 4%, o governo federal não está investindo, ele teria que investir 10%. Só desta maneira que nós não íamos conseguir recursos. Não tem como ele financiar se ele não aumentar da arrecadação do governo federal para
para a saúde. No caso, ele botasse 10% de saúde e aumentar em 45 bilhões o dinheiro da saúde para os hospitais filantrópicos e não só também para o governo, para os hospitais públicos também. Esse recurso não é só para os hospitais filantrópicos, a gente está falando também para os hospitais públicos. Se ele investir 10% e aumentar também os recursos que os hospitais públicos recebem também são insuficientes. Você vê que nós colocamos anteriormente que o governo do Estado tem que botar dinheiro. Se ele botasse 45 milhões, com certeza o governo do Estado não precisava botar tanto dinheiro também do governo do Estado. Então o problema está no investimento do governo federal, os poucos recursos que ele coloca. Ele teria que colocar 10% para poder atender toda a demanda da saúde. Qual o déficit hoje da rede filantrópica em Santa Catarina, presidente? Nós não temos assim individualmente. Nossa dívida, nós levamos, já como essa mobilização é nível nacional, nós temos 17 bilhões o déficit dos hospitais filantrópicos, dos 2.100 hospitais filantrópicos, de 17 bilhões e 400 milhões de reais. Isso no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. E nós estamos dentro dessa fatia. Então, como nós estamos dentro dessa fatia de 2.100 hospitais, nós estamos dentro desta dívida aqui. Porque é difícil você conseguir um número exato dos hospitais filantrópicos. Muitos hospitais não querem passar o número exato porque por problema político, por problema, às vezes, alguns, a gente pede as informações, mas as informações não vêm para a gente ter exatamente a dívida dos hospitais de Santa Catarina. Isso também dificulta um pouco, né? Mascarar os números não dificulta. Só para ter uma ideia, nós levantamos 32 hospitais no ano passado para ver se a gente consegue um empréstimo. De 32 hospitais, deu 140 milhões, só de 32 hospitais. Essa dívida toda aí, paga o juro, né? O senhor vinha me falando no intervalo que os juros cobrados da dívida de saúde é um dos mais altos no Brasil. Elaine, hoje nós estamos pagando em torno de 12% a 15% ao ano. Enquanto a agricultura paga 2% ao ano e tem uma carência e tem mais de 10 anos para pagar. E nós temos somente 5 anos e pagamos em torno de 12% a 15%. Nós estamos brigando com o governo federal, que o governo faça um programa para os hospitais filantrópicos igual à agricultura, igual, e com um prazo maior, uma carência de 3 anos. Acho que isso seria, talvez, tirar essa hora os hospitais do fundo do poço. Seria se ele conseguisse trazer o mesmo financiamento que existe para a agricultura. É claro, nós tivemos uma conversa com o governador do estado de Santa Catarina, através do Badesc, qual a possibilidade de fazer um empréstimo através do Badesc com juro zero. Isso está caminhando. Nós tivemos várias conversas, eu acredito que isso deva acontecer ainda durante este ano. Nós corremos o risco de ter hospitais fechando em Santa Catarina, presidente, diante deste cenário? Elaine, com certeza eu acredito que esse ano deverão fechar hospitais ainda. Se não for tomada nenhuma posição com a situação financeira que estão passando os hospitais, chegar no final do ano com o 13º pagar, eu acredito que alguns deverão fechar este ano ainda. O senhor tem previsão de regiões mais problemáticas no estado? Olha, eu vejo, vou até dar um exemplo do hospital onde eu administro. O déficit é de 100 mil reais. Se caso não tiver uma solução do governo federal, nós temos que fechar as portas. Não tem como você manter um déficit de 100 mil reais por mês, enquanto você tem 95% para o sistema de saúde. Que nós não temos convênios e particulares, praticamente é só SUS. E essa dificuldade nós não vamos aguentar, nós não podemos manter esse déficit. Então, ou nós temos que buscar empréstimo bancário para cobrir, o governo federal nos dá realmente o reajuste, o incentivo. Eu acho que nós também, no caso de Joinville, falando do Hospital Bethesda agora, o governo municipal também poderá ajudar e deverão ajudar, porque nós atendemos em média de 5 mil, dá um exemplo do meu hospital, atendemos 5 mil pessoas no pronto atendimento, no pronto-socorro, nós recebemos 70 mil reais somente do município para manter esse pronto-socorro aberto. E ele custa para nós mais de 150 mil para manter ele aberto. Então, também nós temos que ter as prefeituras também deverão ajudar esses pequenos hospitais, não só o governo federal, o governo estadual, mas os municípios também terão que arcar com a parte desse, principalmente onde tem hospital emergência aberto, o custo muito alto da emergência, né? O senhor tocou num assunto bem interessante agora, que é essa questão de hospitais, de municípios, né? O senhor me deu os números aqui do estado de Santa Catarina. Quantos municípios têm hospitais, contam com hospital em Santa Catarina, presidente? 122 municípios são hospitais filantrópicos, mais 57 municípios têm outros hospitais municipais e de 136 municípios não têm hospitais. 136 não têm hospital nenhum. Esses 136 municípios que não têm hospital, nem filantrópico, nem público, nem privado, enfim, não tem nenhuma unidade hospitalar, vamos engrandecer aí a fila das cidades que tem hospital. Acontece aí os municípios que são sede nas regiões, enfim, acabam recebendo demanda destes 136 municípios que não contam com rede hospitalar.
E conversando com prefeitos e secretários de saúde no estado afora, eu ouvi de muitos deles, presidente, que existe um problema sério aí, que esses municípios que não têm rede hospitalar não repassam as AIHs do SUS para o município onde tem a rede hospitalar e recebe a demanda. A gente precisa ir para o intervalo agora, vamos fazer uma pausa, depois do intervalo a gente volta com esse assunto, que eu tenho certeza que é de interesse dos prefeitos, dos secretários de saúde no estado de Santa Catarina e principalmente da população e dos administradores de hospitais. Por que isso acontece? Existe uma forma de corrigir esse repasse? Depois do intervalo, o presidente responde a essa e outras questões. Um instante só. Hilário Dalma, presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, meu entrevistado de hoje no Quem é Quem. Presidente, deixei uma situação um tanto quanto polêmica no último bloco ali de entrevistas, onde a gente fala dos municípios que não têm rede hospitalar e mandam a sua demanda para os municípios que têm rede hospitalar. Porém, as autorizações do SUS não chegam no hospital sede, né? Não chegam no município, não são repassados para aquela rede hospitalar. Por que isso acontece, presidente? E qual é o caminho para corrigir esse problema? Veja só, Elaine, existe uma PPI, onde é uma pactuação entre o município e o governo do estado, ou é plena, ou se não é, se é plena, entre aquele município pleno e os outros municípios têm que fazer uma pactuação, que essas EH, esse recurso daquelas EH vem para aquele município que faz o atendimento. Então, eu não acredito que o município, que ele não tem como cobrar, aquele município que tem um hospital, ele não tem como cobrar EH. Ele tem que encaminhar para aquele hospital que atende e quem vai receber é aquele hospital que faz o atendimento. Então, esta IH, de recursos, a não ser que esse paciente não for atendido e sobra IH, sobra o recurso. Ele pode usar para outra área, que eu acho que não deve acontecer. Porque ele tem que pegar IH, mandar para aquele município e tem que estar pactuado. E esse recurso vem sim para o município que atende. Então, a IH atendido, o hospital que atende a IH, porque agora o Estado implantou a regulação. Então, toda a IH autorizada pela regulação, o hospital recebe. Nós tínhamos, anos atrás, EH represadas, porque o hospital atendia e não tinha EH. Agora, com a regulação do Estado, acho que melhorou muito, o Estado autorizando, esse hospital vai receber essa EH sim. Ele vai receber porque está pactuado. E o que dizer para esses prefeitos e secretários que reclamam, então, que não recebem o repasse? Eles têm que procurar a Secretaria do Estado ou seu município e fazer a sua pactuação, sua PPI, para dizer, olha, nós estamos atendendo, queremos receber. E eu tenho certeza, se eles atenderem e vão apresentar, porque eles têm que apresentar, e o município tem que mandar IH, se o município tem IH, ele tem que mandar para onde é o atendimento, eles vão receber sim. Mas é claro, quando é plena, eles têm que pactuar, cada região faz sua pactuação. Ou pode pactuar com o município, ou pode pactuar com o Estado faz a repasse. Mas eu não acho que isso aconteça, que o município fica com a IH na mão e a população não é atendida. Porque aquele hospital que atende, ele tem que receber, porque ele emite IH e manda para aquele município lá, e o município tem que emitir IH para aquele hospital que atendeu. É o próprio hospital que faz esse controle? Sim, o hospital, quando ele manda, ele recebe para o município, ele entra com a secretaria do município dizendo, olha, precisamos de 3 IH que foi o seu município foi atendido. E com certeza, nós não temos reclamação, nós, federação, não recebemos essa reclamação que os hospitais não estão recebendo. Eles estão recebendo, sim, claro, o valor insuficiente, mas recebem aquele valor que é a média do IH pactuado, né? Certo. Presidente, dinheiro do SUS é dinheiro público, vindo para uma instituição filantrópica. Como é que é feita a prestação de contas desse dinheiro recebido? Os hospitais, a maioria que já são contratualizados, eles fazem a contratualização com o município, que é plena, ou com o Estado. Você tem um plano operativo, tanto operativo como qualitativo. E cada 3 meses, o Conselho Municipal, eu acho que todos os conselhos têm que ser atuantes e têm que cobrar. Eles têm que fazer aquela fiscalização e fazer aquele comparativo entre o que eles contratualizaram, o que eles realizaram, porque existe na contratação o seguinte: você atendeu 100%, você recebe 100% daquilo pactuado, aquilo que está no contrato. Se você não, você tem 3 meses para fazer a comparação. Se você não, em 3 meses não atende o valor pactuado, o valor contratualizado, eles podem fazer o hospital devolver o dinheiro. Caso contrário, eles teriam que fazer o reajuste. Esse reajuste não está acontecendo.
Esse é o problema, muitos hospitais passam a cota e essa cota não está sendo pago pelo Ministério da Saúde e esse é o grande problema. Atende mais e recebe menos, tá? Então, mesmo contratualizado, não estão recebendo porque está passando a cota e não tem dinheiro suficiente para pagar. Então, o administrador de hospital tem que ficar atento a isso também. Atento. Com tem que certeza. fazer a sua lição de casa para não dar problema. Com certeza, mas nós somos mais fiscalizados que o hospital público. Com certeza. Presidente, me parece que 3 pontos são principais aqui para a gente começar a ver um futuro positivo para a rede filantrópica no estado ou em todo o Brasil, já que o problema é nacional. Primeiro, aumentar o número de repasse do SUS para as unidades hospitalares. Segundo, aumentar o repasse do governo do estado de Santa Catarina para a rede. Terceiro, diminuir os juros, né? Essa taxa de juros aí que está impossível. Isso é mais importante, eu acho que principalmente no final do ano, se nós não conseguirmos, os hospitais conseguir um dinheiro mais barato, com longo prazo, com carência, vai ficar muito difícil. Então esse é um ponto crucial, além da tabela, além disso, o financiamento. Bom, aí a gente vota esse ano, elege novos parlamentares, aí, principalmente senadores e deputados federais lá no Congresso Nacional, porque eu acho que isso muda através de lei, não muda? Veja só, Tem que ser nós através de temos lei? assim, os nossos grandes parceiros, nossos frente parlamentares, nossos deputados estão defendendo os hospitais da casa muito, nós estamos fazendo, eles estão muito botando emenda estão parlamentar, engajados, né? Eles estão muito, principalmente os deputados de Santa Catarina, que são da Frente Parlamentar da Saúde, nós estamos andando com eles no estado, eles estão procurando passar recursos através de emenda parlamentar. Então, nós temos parceria com eles, mas não é suficiente. Para diminuir o juro aqui, qual que é o caminho? É lei? É lei, o governo federal, acho que é um convênio entre o Ministério de Saúde e o BADESC, o BNDES. O BNDES, então, com um banco que ele possa fazer. Não deixa de ter que existir uma pressão política parlamentar aí também para diminuir a taxa de juros, né? Com certeza. Presidente, movimento do dia 25, para a gente encerrar a entrevista, então. A população que está nos assistindo agora. Os hospitais vão paralisar alguns atendimentos, mas não vão fechar as portas para a população, né? A população pode ficar tranquilo. Nós vamos atender todos. O que nós vamos fazer? Um dia de protesto, um dia de luto, suspendermos as cirurgias eletivas, remarcarmos, alguns até foram antecipadas, e atender aquilo que é urgência e emergência. Ninguém vai ficar sem atendimento. Nós sim precisamos da população que vão dar apoio para nós, para que o governo federal coloque mais dinheiro. Nós precisamos da população, porque esse dinheiro que vem para nós, não é para nós, é para a população, para ele ser melhor atendido. Por exemplo, pronto-socorro tem um médico, poder botar 2 médicos, então a população tem que estar do nosso lado e ajudar a gente para conseguir aumentar esse recurso. Então, esperamos que a população esteja conosco dia 25, para nós podermos, nós não vamos deixar de atender ninguém, que nosso lema é atender a população e isso é o trabalho das filantrópicas. Eu gostaria de passar uma camisa, onde que nós vamos, praticamente os hospitais vão trabalhar de preto aquele dia. Posso mostrar a camiseta você aqui? Você pode colocar essa camiseta e onde que tem uma frase, o que acontece no Brasil, né? Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui, se eu não conseguir mostrar. O que está escrito na camiseta está acontecendo praticamente todo dia no Brasil, fecha um hospital filantrópico. Então, isso é uma realidade que a gente colocou na camiseta aí. E o senhor me disse que aqui em Santa Catarina a gente pode ter hospitais fechando também, isso é bastante preocupante, não é, presidente? É uma luta do administrador do hospital, dos médicos, da rede hospitalar, enfim, mas a população também pode participar deste movimento? Como que a população pode fazer para ser solidária, para participar desse movimento? Eu acho que a população é ajuda política. Passarem para os políticos, eles deram... Olha, aquelas manifestações que aconteceram ano passado, já foi por falta, a população já se manifestou ano passado, foi um sinal, perante né? a Copa, dizendo que precisa mais recursos para isso. Então, eu acredito que a população está do nosso lado. Aquelas manifestações da Copa do Mundo, foi claramente mais dinheiro para a saúde. É isso que a gente precisa, manifestação da população, mais dinheiro para a saúde. Saúde mais 10 que nós precisamos, colocando 10% na saúde, nós resolvemos o problema de saúde do Brasil. Quem quiser vestir preto, ficar de luto nesse dia, que é o luto que o senhor falou, né? Quinta-feira é um dia de luto, protesto silencioso, enfim. Pode vestir preto? Com certeza. Nossos hospitais, nossos funcionários vão se vestir de preto, nossos médicos vão se vestir de preto. Nós também temos que deixar bem claro que os médicos são os grandes parceiros, que eles também sofrem com essa falta de recursos. Então, eu acho que naquele dia, todo quem pode se vestir de preto para ajudar a saúde, aquele dia a gente faz apelo. Vamos se vestir de preto, vamos ajudar e vamos ajudar a saúde, mais recursos para a saúde, que vai ser bom para todos. O que a gente quer? Mais recursos para cada vez atender melhor a população. Se você tem mais recursos, você pode colocar mais médicos, mais recursos, atendimento à população só vai melhorar com mais recursos. Verdade, tudo melhora, né? É uma corrente, né?
efeito dominó. Eu li atentamente a carta que foi enviada à presidente Dilma Rousseff, li a carta que foi enviada ao Ministério da Saúde. A gente vai disponibilizar depois no site da Band, para quem quiser acompanhar os documentos. Tem a autorização da federação. Com certeza, é publicável mandamos ao essas governador, cartas. não sei se tu recebeu do nosso governador também. Recebi a assessoria de imprensa, a Ruth mandou para mim todo o material aqui, eu li atentamente. Vamos colaborar, a Rede Bandeirantes, a Band Santa Catarina também são solidárias e a gente dá todo o apoio a esse tipo de movimento. Presidente, boa sorte, né? Que consigamos, na próxima entrevista, trazer boas notícias para os catarinenses. Elaine, eu quero agradecer você e a Band. Realmente, acho que vocês são muito importantes para nos auxiliar, tá? Então, realmente, agradecer a emissora que abriu as portas para a gente poder divulgar e isso é importante para os hospitais e para a população. Obrigada, presidente, mais uma vez. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista para você. Um bom final de semana e até lá.